Boa noite, amigos do SEI. Estamos mais uma sexta-feira reunidos de forma virtual para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje estaremos estudando o capítulo 3 da parte 3, que é da Lei do Trabalho, onde estão as perguntas 674 e 681. O trabalho é uma das leis naturais, uma das leis morais. E Jesus, em João, capítulo 6, versículo 27, nos traz a seguinte mensagem: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. A origem da palavra trabalho vem do tripalium, é um vocábulo latino, que é a denominação do instrumento de tortura que era formado por 3 paus. Então, os escravos e os servos, em algum momento, eles poderiam ser amarrados nesse instrumento e serem torturados. Então, a origem de trabalhar significa ser torturado no tripalho. Isso aí já pode explicar alguma das dificuldades que temos, né? Pelo inconsciente coletivo. A própria palavra pode nos despertar essa sensação que o trabalho é, de fato, uma expiação. Mas nós vamos vendo no estudo da necessidade e da importância do trabalho. Então, a necessidade do trabalho. A pergunta 674, Kardec pergunta aos espíritos: a necessidade do trabalho é lei da natureza? E os espíritos respondem: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga um homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Então, o trabalho é necessário. Mas o nosso mundo hoje, a nossa civilização, cada vez obriga o homem a trabalhar mais por causa da necessidade cada vez maior de gozos, né? De necessidades que muitas vezes não são nem reais. Isso me lembra uma história, numa formatura do MBA, que foi contada por um dos paraninfos, que ele estava fazendo um curso fora do Brasil, provavelmente era na época que o Collor era presidente, que estava em moda uma gravata da empresa Hermès. Era uma gravata muito cara e muito chique. E essa pessoa estava fazendo o curso, e nesse curso estava um presidente de uma empresa de saúde muito importante no Brasil, e ele presenteou esse professor com 2 gravatas Hermès. E ele, ao chegar em casa, analisou que ele não tinha nenhuma camisa que pudesse usar com a gravata Hermès. Então, ele teria que comprar camisa. Ele, continuando a análise, viu que ele não tinha nenhum paletó que fosse combinar com a gravata e com a camisa. Ele teria também que comprar novos paletós. Ele viu que ele comprando camisa, paletó, nenhuma calça era adequada para usar com aquela nova vestimenta. E ele teria que comprar outras calças, né? E olhou para o sapato e viu que, de fato, ele com a gravata, com uma camisa, com paletó e com uma calça nova, não poderia usar aqueles sapatos. Então, ele chegou à conclusão que aquele presente ia acarretar para ele a necessidade de mais tempo de trabalho para adquirir mais compromissos financeiros para poder se adequar a uma gravata. E a atitude dele foi, no dia seguinte, devolver agradecendo muito a gravata e dizendo a essa pessoa que aquela gravata ia dar uma despesa muito grande para ele. Mas normalmente não é o que faz, né? Cada vez nós queremos adquirir mais coisas desnecessárias, mais objetos que muitas vezes nós nem usamos o potencial. Nós compramos celulares que fazem coisas
absurdas e que a gente não usa nem um décimo. Eu, por exemplo, sou um deles. Grande dificuldade com a tecnologia. Então você compra um celular caríssimo, onde quando você poderia comprar um mais barato e que te daria, supriria a sua necessidade, visto que você deixa de usar uma grande parte da potencialidade dessa tecnologia. E isso a gente vai estendendo para tudo. Então o homem cada vez tem mais necessidades e muitas das quais não são reais. Kardec continua perguntando na pergunta 675. Por trabalho, só se deve entender ocupações materiais? E os espíritos respondem: não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Bom, então nós genericamente o trabalho pode ser definido como uma ocupação em alguma obra ou ministério, exercício material, intelecto moral e espiritual para fazer ou conseguir alguma coisa. Então, todo trabalho útil é importante, né? Nós temos que lembrar isso. Muitas vezes a gente despreza trabalhos que não consideramos tão importantes na nossa visão imediata, mas que são trabalhos importantíssimos. Todos sabem, eu sou médico, né? E a gente vem falando o tempo inteiro, atualmente. A Itália morreram 100 médicos. E a gente precisa saber quantos enfermeiros, quantos técnicos de enfermagem, quantas pessoas que trabalhavam na cozinha, na limpeza desses hospitais também desencarnaram nesse momento. E são trabalhos tão importantes quanto do médico, porque se todos eles não tivessem irmanados realizando aquela atividade, com certeza o médico não conseguiria prestar um atendimento adequado. Então, é importante, toda ocupação útil é trabalho. Então, nós temos que lembrar isso a todo tempo, porque normalmente nós vemos uma parte e esquecemos todo o trabalho que é feito até chegarmos a nós a exercer o nosso trabalho. E lembrando, no estudo que eu fiz dos maiores e menores, superiores e inferiores, o compromisso que todos têm com o trabalho, tanto superiores como os inferiores, porque o trabalho dele é muito importante. Então, esse compromisso que nós temos de quando prestamos trabalhos que não são vistos, mas são muito importantes para a execução dos trabalhos que são vistos. Por que o trabalho se impõe ao homem? Pergunta Kardec. Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. Então, a nossa natureza corpórea, estamos encarnados nesse momento, é essencial que o trabalho se nos imponha, porque esse trabalho é o que nos faz progredir por conhecimento, pela parte moral e pela parte espiritual. O trabalho é uma expiação para muitos e, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. E aí, quando a gente fala a palavra expiação, devemos considerar que é uma palavra que o trabalho é uma forma de nos corrigirmos, de nos reeducarmos. Não é uma punição. Então, ele é uma necessidade que temos de nos reeducarmos e, ao mesmo tempo, desenvolvermos a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à sua inteligência. Então, sabemos que todos fomos criados simples e ignorantes. E pelo esforço, pelo trabalho realizado, vamos nos desenvolvendo, melhorando a nossa parte intelectual e nossa parte moral. E isso é feito com grande esforço, tanto que demoramos milênios,
muitas encarnações para conseguirmos algum progresso. Pergunta 677. Por que provê a natureza por si mesma a todas as necessidades dos animais? Então Kardec aqui está perguntando por que a natureza dá aos animais tudo o que eles precisam. E os espíritos respondem: tudo na natureza trabalha. Como tu, trabalham os animais. Mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência de que dispõem, se limita a cuidarem da própria conservação. Então, na realidade, os animais, eles trabalham por instinto de preservação. Mas é só isso? Não. O trabalho animal, mesmo que não seja de forma consciente, de forma inteligente, é muito útil e necessário para a preservação da natureza. Então nós vemos as abelhas polinizando, um bicho que todo mundo tem medo, o morcego. Como é importante, porque ele pega o fruto e leva a semente para outros lugares, ajudando o reflorestamento. Então, tudo na natureza trabalha continuamente. Apenas os animais trabalham para a sua própria conservação, porque eles ainda não são dotados da inteligência. E muitas vezes esses animais trabalham, animais que já são domesticados, trabalham muito por homem, né? Assim a gente vai vendo os animais puxando carroça, que hoje já é bastante limitado, em alguns lugares proibidos, né? Por sofrimento que se impõe ao animal, mas na história isso sempre aconteceu, né? Os animais domésticos exercendo uma série de atividades para facilitar a vida material do homem. Então, Kardec, os espíritos continuam respondendo que o trabalho para os animais não lhe resulta progresso. Mas o trabalho para o homem visa um duplo fim, que também é a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Então, o trabalho por homem, além da conservação, é também um trabalho de desenvolvimento intelectual. Se não trabalhássemos, se não nos desenvolvêssemos, iam continuar na infância. Eu estava lendo, eu acho que ontem, em outra parte de um estudo espírita, duas crianças que foram achadas, que viviam com lobos, e como eles não tinham estímulo nenhum, quando foram encontrados, eles viviam exatamente como os lobos, andavam de quatro, quer dizer, se comportavam como animais, né? Então, por quê? Porque não houve nenhum estímulo ao desenvolvimento intelectual do trabalho. Então, eles, como viviam naquela matilha, eles se conservavam apenas no trabalho de preservação da vida, porque não existia estímulo. Então, prova aí a necessidade do trabalho, o estímulo que nos traz intelectualmente. Em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. Então, Kardec está perguntando se nos mundos mais evoluídos, os homens se necessitam do trabalho. Bom, isso a gente tem uma grande informação em toda a literatura acessória da doutrina espírita, mostrando, trazer os exemplos do mundo, né, do trabalho espiritual, toda a série de André Luiz, né? Estou relendo Libertação e a gente vai vendo o trabalho que Gúbio, que já é um espírito com um grau de discernimento maior, exerce, né? Vindo aos mundos mais inferiores, trabalhando para resgate de pessoas amadas, mas também de resgate de várias pessoas que se envolvem nesse grupo. É um trabalho contínuo e sempre o questionamento. Todos eles, espíritos esclarecidos, evoluídos, continuam trabalhando continuamente. Jesus nos diz: meu Pai trabalha e eu ainda trabalho também. Então ele informa, Deus continua trabalhando, criando continuamente. E os espíritos crísticos
e o que a gente tem a informação da vinda à Terra é que Jesus Cristo, também trabalham continuamente. Só que o trabalho deles é de uma natureza diferente. A natureza do trabalho desses espíritos está em relação com a natureza das necessidades. Quanto menos materiais são essas, menos material é o trabalho. A ociosidade para esses espíritos seria um suplício, em vez de ser um benefício. Achar-se-á isento da lei do trabalho um homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para lhe assegurarem a existência? Do trabalho material, talvez, não porém da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Então, Kardec está perguntando se as pessoas que vieram com condições econômicas muito boas, que não necessitam de trabalhar para assegurar a sua existência, necessitam do trabalho. E a resposta dos espíritos é sim. Talvez eles não precisem ir para a lide, para o trabalho material, para o trabalho físico, de esforço, mas é necessário para que eles se tornem úteis, trazendo trabalho que ajudem a aperfeiçoar outros trabalhos, estimular a intelectualidade dos outros, e nós vemos várias pessoas com grandes fortunas fundando fundações que dão auxílio educacional, auxílio material a uma gama de pessoas. Então, isso é um trabalho contínuo. Às vezes não acreditamos, né, que essa pessoa, por não estar na lide diária, no esforço físico, não esteja trabalhando. Mas ele está sim, e é um compromisso, e é uma necessidade que ele tem para progredir. Senão ele também está perdendo essa grande chance que temos ao reencarnar do trabalho para progredir, porque sabemos que a progressão do espírito encarnado é muito maior do que o espírito quando está na erraticidade. Kardec continua na pergunta 680. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Então, Kardec está aí trazendo uma pergunta. Pessoas que vêm com dificuldades físicas, dificuldades de desenvolvimento intelectual, essas pessoas estão impossibilitadas e, por isso, ela tem uma existência inútil? E os espíritos respondem: Deus é justo, e pois só condena aquele que voluntariamente tornou-se inútil. Então, essas pessoas que trouxeram problemas, que não podem produzir, elas não vieram voluntariamente, não estão deixando de trabalhar voluntariamente. Existem impeditivos físicos, né? Então, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros, ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, eu vou repetir a resposta que foi um pouco truncada. Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros, ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Então, o que ele está trazendo é que se por desejo nosso, nós transformamos a nossa existência em uma existência inútil e que a gente vive às custas do trabalho dos outros, isso sim é errado. Mas as pessoas que vieram com problemas e que não conseguem, não, porque cada um vai ser útil de acordo com a sua necessidade. Muitos desses irmãos vêm para ensinar o amor aos que os recebem, para ensinar a caridade,
né, o perdão, vem para ajudar também esses a resgatarem compromissos e eles mesmos vêm resgatando alguns compromissos por necessidade e opção que eles fizeram para poderem seguir um processo evolutivo, que também é um trabalho. E a última pergunta é a 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? E os espíritos respondem: certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. Então a gente vê que essa resposta já traz um comprometimento mútuo, né? Um comprometimento entre os familiares. Daí a necessidade de a todo momento nós agradecermos aos nossos pais, porque eles propiciaram a nós essa encarnação. Mesmo que tenhamos dificuldades, tenhamos problemas a serem resolvidos, eles já deram a nossa chance nessa encarnação. Eles trabalharam de alguma forma para nós estarmos aqui também trabalhando pela nossa evolução. Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Então, é isso que a gente vê, né? Nós temos compromissos mútuos com nossos pais. Muitos, por uma série de fatores, se veem afastados, se veem com dificuldade, mas todo mundo terá a chance de, em algum momento, resgatar esses compromissos. E eu vou encerrar trazendo uma frase da mentora Joana de Anjos, que está no livro das Leis Morais, psicografia de Divaldo Franco, onde ela reafirma a importância do trabalho. O trabalho ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porque faculta aquele que trabalha a conquista de valores incalculáveis, com que a pessoa corrige suas imperfeições e disciplina a vontade. O momento perigoso para o homem é, pois, o momento do ócio, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Se na ociosidade pode surgir e crescer o mal, na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Então, essa mensagem de Joana, para encerrar, mostra a importância do trabalho, né? Porque enquanto estamos trabalhando, estamos ocupando nossas mentes, estamos ocupando o nosso físico, estamos impedindo que entremos em vibrações mais inferiores que nos ligarão também a vibrações inferiores, né? E aí a gente vai começar a ter interferência de irmãos menos desenvolvidos. Então nós nos mantemos firmes, mantemos esperançosos, passamos por momentos difíceis, mas como diz Maria, através de Emmanuel, isso também passa. Um grande abraço a todos os amigos, muita saudade. Essa semana eu tive no SEI e é muito difícil nós entrarmos na nossa casa e vemos ela materialmente vazia. Mas com certeza naquele momento eu fiquei muito reconfortado por ter a consciência que muitos irmãos estão ali trabalhando no amparo de tantos irmãos necessitados, assim como nós. Então, um grande abraço a todos e espero em breve podermos estarmos juntos fisicamente. E mais uma lembrança, fique em casa. É a única forma que temos no momento de vencer essa dificuldade por qual estamos passando, essa prova, mas que com certeza venceremos. Um grande abraço a todos.